Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM, aqui Gislaine Vicente com vocês em mais um Candomblé Total, todas as quartas-feiras. Um abraço ao meu amigo Ronald Ed, babá Ronald Ed. E pois é, meus amigos, nós estamos vivendo aí em compasso de espera, toda a sociedade. Porque, como eu já havia falado há algumas semanas, a quarentena continua. E o que isso tem a ver com candomblé? Ou dirão alguns, muita coisa. A partir do momento que a gente perde a liberdade de ir e vir com total parcimônia, a gente fica limitado com algumas coisas. Ou limitada. Porque todo cuidado tornou-se pouco. E como muitos especialistas, muita gente, muitas cabeças, muitos intelectuais, gente da academia, médicos, pensadores da sociedade, já colocaram um parâmetro, que até é um trocadilho até besta, mas é verdade. Existe o AC e o DC, antes de Cristo, depois de Cristo. E por incrível que pareça, e por uma coincidência da vida, existe o AC antes do corona e o DC depois do corona, ou da Covid. Isso vale para esse momento também. No momento que a gente acelera na curva do crescimento de perdas, de pessoas que vão embora, que as faixas etárias não atingem apenas quem está acima de 60 anos, os chamados idosos. Não. Existe uma curva que ela é ascendente, mas ela vai numa progressão um pouco acelerada, e o setor de saúde vem esperando esse pico desde janeiro. Existe uma coisa que eu acho que o nosso governante maior aí, do Planalto, acho que não está entendendo muito bem o que está acontecendo. E eu vou dizer qual é a relação dos candomblecistas com isso. Existe um compasso de espera. Então, enquanto você espera, vá fazendo. Esse é um provérbio africano. Enquanto você espera alguma coisa, vai fazendo alguma outra coisa. Enquanto você espera, o que você realmente percebe que vai chegando perto de você, vá fazendo outra coisa. Tanto pode ser uma... Se for uma coisa positiva, e é nesse sentido o provérbio, enquanto você espera, vá fazendo. Enquanto você espera uma coisa boa, não fique apenas na espera, vá fazendo alguma outra coisa. E no caso desse problema, desse vírus que chegou ao Brasil, a gente pode usar esse provérbio de uma maneira assim: enquanto você espera a situação se resolver, vá fazendo a sua parte.
vá se precavendo. Se puder, mantenha-se em casa. Use a máscara. Evite os contatos. Enquanto você espera, vá fazendo. Isso serve para um monte de coisa. E para nós do candomblé, eu acho que a sensibilidade também fica um pouco mais à flor da pele. Recentemente, eu falei do nosso comandante maior aí, do Planalto, que a gente evita dizer o nome. Eu vi uma coisa que me deixou muito perplexa. Eu vi e li e ouvi algumas coisas. E um rápido panorama para eu chegar onde eu quero. Sobre essa pessoa se diz o seguinte, alguns especialistas. A psicopatia, ela é diferente da loucura. Porque o louco, você percebe que ele faz aquilo, às vezes até inconscientemente. Mas ele tem nuances de consciência. Em certos momentos, ele chega à sua plenitude, ele chega ao discernimento, ao senso comum. Tem momentos que ele chega a isso. E essa pessoa não. O que acontece com ele? É a psicopatia. E o psicopata, ele não tem culpa. Na cabeça dele, ele não tem culpa de nada. Porque ele nunca se colocou no lugar do outro, ele nunca praticou uma palavra que é nova, a sororidade. Ele nunca praticou empatia, ele nunca praticou a gratidão e nunca praticou a compaixão. Então ele nunca se colocou no lugar do outro. E eu ouvi uma coisa absurda. Quando fizeram um levantamento, que uma das capitais que vem se compadecendo muito, e essa doença pegou sobremaneira uma falta de estrutura muito grande, foi Manaus, cidade de Manaus, e o estado do Amazonas de modo geral, mas principalmente Manaus, que é a capital. Quando morreu, deu um pico de pessoas mortas, até perguntaram para ele, o que o senhor acha, o que pode ser feito? Morreram tantas pessoas hoje, aumentou muito de ontem para hoje. Ele disse assim, e daí? Eu sou Messias, mas eu não faço milagre. Quer dizer, o nome dele é tal, Messias, tal. Ele falou, eu tenho, né, como quem diz assim, eu tenho Messias no meu nome, mas eu não faço milagre. E daí que morreram pessoas? É a coisa mais absurda que você pode dizer para familiares, para pessoas que estão ali esperando de um comandante, de um político, de uma pessoa que está numa linha de frente. Jamais você pode esperar uma palavra tão seca, tão dura, tão triste dessa. Então, o psicopata, ele não se choca com isso. Foi de uma perplexidade tão grande que as pessoas que estavam ao redor dele, fora aqueles pau-mandados, né, que ele tem ali, as pessoas ficaram perplexas. Daqui a pouco eu continuo com essa história. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Meus amigos, Gislaine Vicente com vocês. E eu dizia sobre essa história do nosso comandante maior aí, do nosso posto político. Quando ele me diz para aquela plateia que estava ali, e daí? Eu dizia da psicopatia. Então, o psicopata, e foi analisado assim, não sou eu que estou dizendo não, vários psicólogos, analistas, comentaristas econômicos, várias pessoas observaram isso. Quando ele faz isso
e joga esse "e daí?" sem qualquer sinal de arrependimento ou de culpa ou me desculpe, de vergonha. Não, ele não teve nenhum momento desse. Porque na cabeça dele ele não está fazendo nada, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Os instintos dele são tão primários que ele não se ressente de nada. A cabeça do psicopata funciona assim. Ele não tem culpa de nada. Ele não sente culpa de nada. Ele não se coloca no lugar do outro. Ele não se... Uma palavra que surgiu recentemente, sororidade, tem essa equivalência, que é você se colocar no lugar do outro, você ter empatia, você ter compaixão. Ele não teve. E foi uma coisa de uma perplexidade tão grande para as pessoas que ele ficou... Assim, a plateia ficou perplexa. E no momento de dor, nós do Candomblé, a gente tem toda uma situação para enfrentar isso. Felizmente, o nosso povo tem se conscientizado, tem se mexido devagar, não publicamente, mas devagar e fazendo as coisas que têm que ser feitas. E eu queria falar um pouco disso, da dor, da compaixão, da espera e da paciência, da parcimônia, mas sobretudo da paciência. E eu peguei uma passagem, um Itã, uma lenda dos orixás, uma sobre Oxalá, sobre de como ele fica 8 anos preso. E eu vou ler essa passagem daqui a pouco. Mas esse negócio da dor, da perda, eu queria... Tem um trecho de um livro que eu estava pesquisando também, sobre uma técnica chamada Kintsugi. É uma técnica japonesa. Então, é a arte japonesa de aceitar suas imperfeições e encontrar a felicidade. A Kintsugi, esse autor aqui é o Tomás Navarro, da editora Bem Virá. Mas eu já vi com outros autores. Tem uma autora, se eu não me engano, é francesa, Cecília alguma coisa, que também trata dessa técnica, porque a Kintsugi não é uma coisa específica desse livro, é uma arte japonesa. E vem todo ao encontro dessa passagem do Candomblé que eu quero falar, sobre Oxalá, da paciência de Oxalá e desse momento que a gente está vivendo. Eu estou costurando essa situação com várias outras, mas costurando nessa situação que a gente se encontra de confinamento e que a gente não sabe exatamente quando a gente vai sair, que há um compasso de espera, como eu disse, da sociedade médica desde janeiro, quando a coisa se avizinhou e houve um monitoramento, e pós-carnaval a coisa começou a tomar um rumo muito perigoso. Perdão. Começou-se a tomar um rumo muito perigoso porque já vinha num ritmo difícil da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia. Já vinha num ritmo estranho. A China já tinha sido atingida, o negócio se criou lá dentro, não se sabe se foi de laboratório ou não. Alguns microbiologistas, biólogos, médicos, infectologistas, enfim, se investiga se isso foi criado em laboratório ou se isso foi uma coisa de natureza mesmo, que surgiu, enfim, porque os vírus e as bactérias estão entre nós há bilhões de anos. Mas eu estou costurando essa situação e eu comecei falando dessa reação incrível dessa pessoa, incrível no sentido mais inacreditável que se possa
imaginar da falta de empatia, de compaixão. E desse livro, A Arte de Kintsugi, ela é assim, quando você quebra um objeto, os japoneses costumam não jogar fora. Eles colam, passam cola e colocam um fio de ouro ali, um fio dourado, e reconstroem aquela peça. E é isso que a gente vai ter que fazer na nossa sociedade. Não a peso de ouro, mas a reconstrução, tendo a paciência de Oxalá, tendo a paciência de que a medicina vai encontrar um caminho, porque nós estamos soltos no mundo, nós estamos soltos. Porque a gente só vê número e procedimentos. O negócio é um pouco mais embaixo. Porque eu vi até uma matéria num grupo que eu participo, político também, e nesse grupo veio essa mensagem explicando exatamente o que é. Porque, por enquanto, a gente tem visto procedimentos. Então, existe uma agressão com o corpo. E nada mais do que o seu organismo é que vai responder para o que está sendo feito ou não, aos remédios, aos procedimentos. Por isso, a demora na cura, a demora, quando a pessoa se demora para sair em 14, 15 dias, ou às vezes até mais. Porque você depende especificamente do seu organismo. Ele tem que responder bem a medicações, aos ventiladores que são colocados, e tudo isso machuca o corpo. E isso às vezes não é falado, são só os procedimentos. Até porque na medicina tem-se todo esse cuidado para se dar uma notícia, para se falar o que vai acontecer, porque assusta. Tudo que vem da não saúde, da doença, assusta as pessoas. E foi essa falta de cuidado que me chamou a atenção desse governante. Esmiuço esse assunto mais um pouco daqui a pouquinho. Já já nós voltamos. A Manco é parceria além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a Manco. Rapaz, Matia, você é parceiro mesmo, hein? Ficou maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega ao fio e um gol! Mais uma minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco. Meus amigos, Gislaine Vicente, novamente com vocês, continuando esse assunto. Eu sempre gosto de lembrar que é o seguinte, eu faço um programa e eu gosto de me colocar dentro da atualidade. Tá certo, o candomblé tem preceitos, tem dogmas, tem várias coisas que não se encerram. Na verdade, elas vão se reconstruindo e surgindo outras coisas. Mas eu não me prendo só a isso. Eu gosto de, como analista, como jornalista profissional, eu gosto de colocar para pensar isso. As coisas que vêm acontecendo, as atualidades, e confrontar esse paralelo com o candomblé, porque a gente precisa também evoluir. A gente precisa também colocar não só os aprendizados do dia a dia, da religião, que se repetem, a gente tem que sempre estar se atualizando, mas a gente tem que se colocar sempre no dia a dia, no que a gente precisa aprender. O nosso aprendizado, eu sou EQED, mas assim, o aprendizado da gente é ao longo do tempo. Mesmo quem é IAO, quem é feito, que se torna um EBOME, a gente coloca por 7 anos, mas os 7 anos são os primeiros aprendizados. Na verdade, quando você se inicia, até o final da sua vida, se você continua na religião, o aprendizado vai ao longo da vida e ao longo do tempo. Então, não é só 7 anos, vai um pouco além.
E isso até o final da vida. Porque o conteúdo é grande, novas coisas vão surgindo, nem tudo surge de uma vez na sua vida. Nem tudo que você aprende você se utiliza naquele momento. Eu tenho uma característica, eu falo que sou muito geminiana, mas além de eu falar muito e de eu ser leve, porque os geminianos têm um pouco isso, embora a gente tenha toda uma análise de mapa astral, que isso eu faço e eu conheço e conheço bem. Além de eu falar muito, sou um pouco tagarela e sempre estive na profissão certa, né? Porque sempre falei muito. Mas a gente faz uma análise muito grande das coisas. E você tem que levar a vida com leveza para que você possa digerir as coisas com mais... não diria parcimônia, mas com mais... você engolir tudo com mais leveza. Vai, né? Num grosso modo para a gente falar. E eu terminei o outro bloco falando dessa atitude que causou perplexidade. E não por acaso, todo mundo, acho que quase sem exceção, criticou, porque você tem que se colocar. A compaixão, no momento que a gente vive, é muito importante. A sororidade, a empatia. E eu dizia do Kintsugi que essa arte japonesa de você, quando quebra um objeto, eles não jogam fora, eles religam com fios de ouro. Então fica aquela nervura nas peças de cerâmica, por exemplo, que fica até bonito. Fica uma coisa até bonita, mas ali guardou-se uma quebra. E aí se foi juntado os pedaços. E eu queria, tem um trecho do livro que ele fala assim: parâmetros para a dor. A dor que sentimos é uma reação completamente subjetiva. No entanto, podemos ter uma ideia, grosso modo, da dor de uma adversidade, ou da dor que uma adversidade provoca em uma pessoa. De modo genérico, podemos afirmar que um espinho espetado no dedo dói menos que um parto, que a morte de uma figura pública dói menos do que o de um ente querido, ou que uma dor provocada pela fratura de um osso é muito mais intensa que a devida à torção do tornozelo. Para tentar estabelecer parâmetros para a dor, proponho que falemos de 4 dimensões: intensidade, duração, prognóstico, impacto. Quando ele fala isso, eu me lembro também de uma música que fez sucesso há pouco tempo, da Kel Mendes, acho que é Kel Mendes o nome dela, Kel Fernandes, alguma coisa assim. Que ela falava assim: um joelho ralado dói menos que um coração partido. É essa analogia que ele faz. Mas uma dor é uma dor. Por isso que ele fala de intensidade, de duração, de impacto e de prognóstico. E quando eu vi que ele disse assim, e daí? Numa situação, quando se perguntou, olha, estão morrendo tantas pessoas nessa capital, nessa cidade. Eu não posso fazer milagre. Eu sou Messias, mas não posso fazer milagre. Gente, não é nesse sentido. Qualquer governante, você tem que lamentar, e muito, você tem que lamentar e muito. E nunca fazer esse contraponto. Ah, eu lamento, mas fazer o quê, né? É da vida. Nesse tom, a gente tem que ter compaixão das pessoas. E isso, da dor e da reconstrução, não é fácil. A Kintsugi vem para trazer isso. Não é fácil você se reconstruir. E aí, eu faço esse contraponto com uma outra coisa. No candomblé, as coisas são passadas oralmente. Alguns historiadores relatam de pelo menos 9.000 anos da existência do candomblé. Então, estaria até ultrapassando algumas outras religiões milenares.
De qualquer maneira, os itãs, os mitos, as passagens, as lendas, são os que perfazem também o candomblé. Por quê? Quando há uma dança, aquela dança de determinado orixá conta uma passagem que, quando ele esteve na Terra, ele vivenciou isso há milhares de anos. Alguns historiadores colocam 9.000 anos. Então, isso seria até além do cristianismo, além do budismo, além de algumas religiões asiáticas do Oriente, enfim. Mas eu vou colocar isso para vocês de maneira de um itã, quando se fala de Oxalufã. E nesse momento que a gente tem que ter muita paciência, eu quero colocar esse itã que se pede paciência, justiça, e se chega à justiça no final da história. Mas você tem que ter paciência. Tenha só mais um pouquinho, que já já nós voltamos. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Voltando, meus amigos, na Sensorial FM, Gislaine Vicente com vocês. E eu fiz um trocadilho da paciência, mas para aliviar um pouco a situação, porque realmente a gente vive uma situação bem difícil com essa doença surgida aí, que eu nem preciso dizer tanto, porque vocês já estão bem calejados de saber. Mas eu pedi paciência porque eu vou ler um itã, isso do livro, de um historiador, de um professor, de um antropólogo, muito salutar, e que ele, essa edição aqui é da Companhia das Letras, mas que é um estudioso aí das religiões afro, que é o Reginaldo Prandi, professor da USP, aposentado, se não me engano, e ele conta na Mitologia dos Orixás, que é um livro que muita gente já leu, tem fotos, enfim, ele conta sobre alguns mitos. E eu sempre recorro porque eu uso como fonte de inspiração, embora a leitura é um pouco diferente, porque ele fez como se fosse poesia, né, em blocos. Mas por que eu falei de Oxalufã? Porque a gente vive um período de paciência. A gente vive esse período de paciência, de parcimônia. E nada melhor como um itã de Oxalá, que é um senhor do branco. Os funfum, eles primam pela paz, pela intensidade. Não se engane dessa candura, que eles são implacáveis, mas eles têm muita paciência. Oxalá é um orixá de muita paciência. E esse itã resume muita coisa do que a gente está falando. Então eu vou ler aqui para vocês. Oxalufã é banhado com água fresca e limpa ao sair da prisão. Um dia Oxalufã, que vivia com seu filho Oxaguian, velho e curvado por sua idade avançada, resolveu viajar a Oió em visita a Xangô, seu outro filho. Foi consultar um babalaô para saber acerca do passeio. O adivinho recomendou-lhe não seguir viagem, pois a jornada seria desastrosa e poderia acabar muito mal. Mesmo assim, Oxalufã, por teimosia, resolveu não renunciar à sua intenção. O adivinho o aconselhou, então, a levar consigo 3 panos brancos,
limo da costa e sabão da costa. E disse a Oxalá ser imperativo, tudo aceitar com calma. Eu vou resumir porque a história é muito grande. Em suma, Oxalufã é confundido como um ladrão na caminhada dele, como se ele tivesse roubado um cavalo do reino de Oió, que pertencia a Xangô. Em alguns mitos, Xangô é um outro filho de Oxalá. Em outros mitos, ele aparece como um conselheiro. Enfim, como a religião é muito oral, tem variações. Mas nessa visita, no caminho, ele encontra Exu, e 3 vezes Exu recebe a ajuda de Oxalufã. Porém, ele suportou calado as armadilhas de Exu, porque eram provações. E todas as 3 vezes Oxalá ia ao rio banhar-se, porque em todas elas o Exu fazia algumas armadilhas e ele acabava se sujando, ou de dendê, ou de cola, ou de carvão. Quando ele consultou o Babalaô pediu que ele levasse 3 mudas de roupa, porque isso acontecer, 3 coisas que ele teria que trocar de roupa porque ele ficaria sujo. E o Xalufã tem na sua, o Oxalá tem na sua essência o branco, ele anda só de branco. Então, que significa uma pureza. Ele suportou tudo calado, cada vez que acontecia alguma coisa ele tomava banho e trocava a muda de roupa. Sempre calado, paciente. Quando foi confundido com um ladrão que teria roubado um cavalo, ele se deixou levar pelos soldados, foi encarcerado e ali ele permaneceu 7 anos. Nesse período que ele ficou preso 7 anos, o reino de Oió viveu de tudo: desespero, fome, seca. E o rei Xangô, fez uma consulta e o Babalaô disse: olha, tem uma pessoa que está feita prisioneira sem dever. Ele está preso e é uma pessoa de poder. Ele não fez nada, mas em consequência disso você está sofrendo tudo isso. Xangô correu até a prisão e viu que o Xalufã estava lá aprisionado. Aí ele ordenou que trouxessem água do rio para que ele tomasse banho. E daí surge a questão das quartinhas de Oxalá, né? Essa cerimônia das quartinhas de Oxalá. E isso é o mote dessa lenda, que isso é levado para que Oxalá tome banho. E Xangô ficou muito arrasado com essa história e pediu perdão ao Oxalá e ao Xalufã. Ele se vestiu de branco e carregou o rei, o ancião, nas costas. E todo mundo, nessa situação, se diz que surgiu Airá, que é quem faz esse procedimento dentro da lenda. Ele carrega os xalufanos nas costas como penitência e depois ele oferece um grande banquete para que ele se ressinta ou que ele se desculpe com Oxalá depois desse tempo todo. E para que quando ele volte ao reino da onde ele veio, ele volta com Alá sobre a cabeça. E aí, sim, depois de tanto tempo, quando ele volta, o Xaguian, que é o Oxalá mais novo, faz festejos para celebrar o retorno do pai. O que eu quero dizer com isso? A paciência
vocês vejam que 7 anos Oxalá ficou preso, Oxalufã. Precisa ser cultivada. Agora não por é uma injustiça? Não, é um alerta. Paciência, como a paciência de Kintsugi da arte japonesa. Paciência de Oxalufã, que passaremos por essa fase. Eu vou ficando por aqui agradecendo o espaço. Um abraço e até a próxima. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.